E aí, rapaz, eu quero que o cara seja melhor do que eu. Uau! Lógico, meu irmão. Se é para o reino crescer, que seja. Eu não sou Uau! dono de nada. O Uau! problema, muitas vezes, é que as pessoas querem reinar. Uau! Lá na igreja, o trono é de Jesus, não é meu, não. Graça e paz a todos os pastores. Hoje, Pastor Dias Júnior, Igreja Plenitude. Pastor Dias Júnior, muito obrigado por estar aqui com a gente. E já começando a primeira pergunta, você que é um pastor bivocacional, como é que é? Dicas e conselhos que você pode dar para os pastores sobre conciliar a vida, ministério, o trabalho, a família? E como você pode dizer para ajudar os pastores que são bivocacionais? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, muito me honra estar aqui. Eu quero primeiro dizer que o meu ministério ele é integral. O meu ministério é integral na medida que eu sou sacerdote da minha casa. Uau. E quando eu estou, como médico, sentado nesse consultório, ou como médico nos plantões, como neonatologista, dando assistência às crianças quando nascem, né? Eu sou o mesmo pastor, né? Que estou aqui para acolher, que estou aqui para amar, que estou aqui para servir, e estou aqui também para ser um modelo e ser um exemplo para a vida das pessoas. Essencialmente, eu, como pastor, eu tenho que servir, eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que cuidar das ovelhas. Não é? E o meu rebanho são todas as pessoas que entram em contato comigo, aonde quer que eu esteja. Agora, com relação do ponto de vista prático, a experiência que eu tenho é o seguinte: eu comecei uma igreja, plantei uma igreja, que começou com apenas 12 pessoas no final de fevereiro de 2009. Então, ali, eu pastoreei. Comecei lá em casa, uma reunião na minha casa, e eu comecei a pastorear um pequeno rebanho de 12 pessoas. Esse rebanho cresceu para 35, cresceu para 120, né? E hoje nós somos mais que 1.000 pessoas. Mas, na medida que os anos foram passando, esses 11 anos, a minha maior preocupação foi de procurar cuidar bem e garantir que todos pudessem ser bem cuidados. E, para isso, eu comecei a focar em poucos, porque Jesus cuidou só de 12. Né? Então, o segredo que hoje eu tenho para que eu possa ter as minhas atividades, desde o início, já que a igreja era menor, é eu cuidar de discipular poucos. E esses, sendo cuidados por mim, me ajudam a cuidar dos outros. Né? Aquela visão que Jetro, já há milhares de anos atrás, aconselhou Moisés. Então, hoje eu tenho uma igreja com dezenas de células, reunião nos lares. Eu tenho uma igreja, né, com mais de 1.000 pessoas, mas eu só cuido de 4. Cuidar individualmente um a um. E também tem mais uns 25 que eu cuido assim mais de perto, supervisionando. Então, eu creio que o líder de sucesso não é aquele que tem sucesso, mas é o que faz sucessores de sucesso. E eu creio que um líder, ele só é um bom líder quando ele se torna dispensável. Ou seja, quando a igreja, quando aquele grupo que ele lidera, não depende mais exclusivamente dele. No início, quando a gente fazia os encontros com Deus, o primeiro eu fiz quase tudo, porque ninguém tinha feito. Então, nós fizemos um encontro com Deus, 60 pessoas, 60 homens, 60 mulheres, com um grupo apenas de 20 pessoas trabalhando. Então, eu botei caixa de som na cabeça, eu cuidei da cozinha, eu cuidei das ministrações. Hoje, o encontro com Deus acontece e eu, como trabalho no final de semana de plantão, eu só chego lá no domingo à tarde. Teve um desses encontros que eu cheguei tão cansado que eu ministrei a última ministração e eu estava cansado e disse para os pastores: eu estou indo para casa descansar. E eles ficaram no culto lá. É um culto bonito, porque as pessoas dão testemunho. Eu não iria ministrar e eu fui para casa dormir. Entendeu? Por quê? E eu digo, diga ao povo que o pastor Dias está cansado e foi descansar. Porque até Deus descansou no 7º dia. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, querido, a igreja de Jesus não é minha, não. Jesus nunca mandou eu ter controle sobre as pessoas. Ele mandou eu cuidar das pessoas. Né? Deus não mandou a gente ter domínio sobre as pessoas, não. A gente domina os animais, domina a terra, domina, né, a natureza, mas as pessoas a gente não deve dominar. A gente deve amar e servir. E o meu maior desafio lá na igreja é eu poder, a cada dia, junto com a minha esposa, nós podermos ser aqueles que mais servem. Né? E a outra coisa que eu acredito muito no poder do exemplo. Ontem eu estive ministrando 1 Timóteo 4,12, quando Paulo diz para Timóteo que ele devia ser um exemplo. Então, o maior desafio que eu tenho hoje para a igreja é eu ser um exemplo. Né? Em todas aquelas áreas que ali em 1 Timóteo 4,12 e 13 fala. Lógico, eu não sou perfeito. E também eu nunca disse que eu era perfeito. Então, eu falho. Como eu lhe falei, Deus não espera que eu só acerte. Deus espera que eu sempre conserte. E como eu sou muito transparente, das vezes em que eu cometi publicamente alguns deslizes, publicamente eu pedi perdão à igreja. Assim como eles, eu também estou crescendo. E eu acho que com isso eles olham e veem que eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Né? Então, o conselho que eu dou é esse. Forme líderes. Cuide de poucos, cuide bem. Porque as pessoas elas aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Então, como eles aprendem a cuidar das pessoas sendo cuidadas? Como é que um filho vira bom pai? Tendo um bom pai. Né?
E essas atividades administrativas, então, de igreja, você já deixa tudo para os líderes estar fazendo, organização, Ministério Infantil? Tudo. Agora eu sou o maestro, né? Da assessoraria. Então eu delego. Uau. Outra coisa, você tem que aprender a delegar e a confiar. Uau. A Bíblia não manda a gente, não, quando eu não confio no outro, é no sentido de ficar esperando. Mas eu confio nos meus pastores. Né? Eu delego, de verdade eu delego. Agora eu supervisiono. Eu dou uma direção e pergunto, já estão fazendo isso? Você já fez aquela visita? Isso eu posso fazer com o telefone na mão. Agora, toda vida que precisa da minha intervenção e do meu tempo, eu fecho meu consultório e vou dar assistência. Porque, como eu sou profissional liberal, eu faço meu horário. Né? Agora, dou os plantões, lá não posso sair. Mas estou atento a tudo. Né? Eu estou sempre antenado. Uma vez, o pastor Ivanildo, que era meu discipulador, ele perguntou a coisa que mais ocupava a minha cabeça. E ele olhou e disse, olha, é a igreja. É verdade. A igreja ocupa, a gente fica aqui, às vezes eu estou aqui no consultório atendendo, e estou ligado em alguma situação. Então, a dica que eu deixo é essa. Façam líderes, fazedores de líderes. Não queiram, não tenham medo dos seus filhos ficarem melhor do que você. Uma vez eu entrei no acampamento de carnaval e eu tenho um pastor que ele, no carnaval ele fica trancado lá só orando. Então, aí ele saiu lá do claustro dele e entrou. Quando ele entrou, eu entrei, o pessoal, pastor, aí quando ele entrou, todo mundo aplaudiu ele. Entendeu? Aí eu disse assim, eu não sou nem o Saul, que fiquei com vergonha quando dizia que Saul matou 1.000 e Davi 10.000. Eu fiquei com santo orgulho do meu filho. Que o meu filho está agradando. Então, para mim, a vitória dele é minha, rapaz. Entendeu? E aí, rapaz, eu quero que o cara seja melhor do que eu. Lógico, meu irmão. Se é para o reino crescer, que seja. Eu não sou dono de nada. O problema, muitas vezes, é que as pessoas querem reinar. Lá na igreja, o trono é de Jesus, não é meu, não. E pastor Dias, qual a importância dos pastores estimularem os seus membros na congregação a crescerem profissionalmente e intelectualmente? Lógico que é fundamental isso. Eu tenho uma igreja de jovens, muitos jovens. 99% dos membros da igreja nós ganhamos para Jesus. Mas são jovens da periferia, são jovens de comunidade, de favelas, na verdade, a imensa maioria. E o que é mais maravilhoso desses 11 anos, que aqueles que eram crianças são adolescentes, os que eram jovens já são adultos jovens. E todos que eu vejo têm prosperado, inclusive na sua vida profissional. Né? Vida profissional, a gente estimula a juventude a estudar, a se qualificar. Né? Nem todos vão ser doutores, mas as profissões que são profissões que a gente pode ter de nível médio, né? A gente está sempre estimulando. E, graças a Deus, todos têm prosperado. Porque a vida profissional e a vida escolar, né? Também é espiritual. Né? Também faz parte. E eu digo para eles, olha, essa igreja vai prosperar financeiramente quando vocês prosperarem. Né? Vocês vão ganhar mais, serem mais qualificados, vão dizimar mais, vão ofertar mais. E é isso que tem acontecido. Tem muita gente que ia só de ônibus para a igreja, no busão. Aí, daqui a pouco, compra uma moto. Daqui a pouco, compra um carro me chamando para ungir. Quando a igreja começou, era só o meu ou o outro. Né? E graças a Deus, tem acontecido. Graças à qualificação. São meninos que vêm do crime, muitas vezes. São meninos que vêm da droga. São meninos que eram aviões, né? Para traficantes. E que, pelo poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Onde ele é pregado, ele salva, ele transforma, ele modifica, ele faz nova todas as coisas. Não tem nada a ver. Deus resolve. Não tem nada a ver com a gente. É só através de nós. Não é por causa de nós. Mas esses jovens têm prosperado em todas as áreas da vida, inclusive materialmente falando. Né? Ex-presidiários. Então, vocês, assim, porque é o seguinte, você cria uma cultura estimulando as pessoas, porque às vezes a gente tem jovens no ministério e tudo mais, e às vezes a gente valoriza só aqueles que estão na obra, entre aspas. Sim. E aí, no caso, como você que está estudando para medicina, que às vezes precisa de 5 anos por um processo, de uma imersão, que precisa ficar mais ausente por um determinado período, acaba que às vezes eles se sentem menos desvalorizados. Você cria uma cultura, assim, valorizando essas pessoas na sua igreja? Sim, porque tudo é ministério. Né? Tudo é ministério. Graças a Deus que os nossos jovens vão para a faculdade. Porque senão, hoje a faculdade já está instrumentalizada com o pensamento comunista, devido aos 13 anos do lulopetismo e dos outros 8 anos do PSDB, que deixaram, que enfornaram, que forjaram, está na cabeça da nossa juventude a mentira do diabo. Então, na época que eu fiz faculdade de medicina, tinham 3 crentes, 3 evangélicos, em 1.500 alunos. Com certeza, a realidade da faculdade de medicina já é outra. Mas quando eu estava lá, na minha camisa tinha só Jesus Cristo salvo, na minha bata, no meu jaleco. E nós fazíamos reuniões de oração, os 3. Levávamos pastores para fazer culto debaixo das mangueiras, ali na Faculdade de Medicina, no Porangaba Sul. Então, nós temos que ter pessoas nossas, homens de Deus,
em todas as áreas, porque é lá onde eles têm condições de ganhar novas pessoas para Jesus. Então, até porque a gente sabe que a prioridade primeiro é Deus, depois é a família, depois é o trabalho, é o estudo, e só e depois vem a igreja. Não é? Uma coisa é Deus ser prioridade. As atividades da igreja não são as primeiras prioridades da vida da gente. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois o estudo, e só depois a igreja. Né? A igreja, enquanto instituição, ela não é um fim em si mesma. Né? Ela é importantíssima, a igreja local. Mas a nossa vida é muito maior do que isso. Né? Na verdade, a gente estimula, tem que ter as reuniões, nas pequenas reuniões, nas reuniões dos lares, precisa ter os discipulados 1 a 1, precisa ter a grande celebração, mas isso não é ser igreja na totalidade. Eu sou a igreja, eu sou o templo. Deus habita em mim e você. E aonde eu estiver, eu serei igreja. E aonde tiver 2 reunidos, aí Jesus vem. Então nós temos que entender que a igreja tem que invadir o inferno. Quando diz que as portas do inferno prevalecem, é porque nós vamos invadir. Não é a gente segurando as portas da igreja para o diabo, não. É o diabo tentando segurar e a gente metendo o pé. E onde é que a gente mete o pé? Eu, lá no meu hospital, aqui no consultório, a meninada na faculdade, na escola, nos trabalhos, nas ruas, nas repartições. Né? Nós temos que... A igreja é viva, são pedras vivas. Não são pedras mortas dos tijolos das catedrais que querem construir hoje, não. Na verdade, a igreja primitiva não tinha nem o que se reunir. Né? E impactou o mundo em 100 anos, 300 anos. Né? Então, hoje, a gente, quando pensa em igreja, pensa no que é imobilizado, né? Nas pedras imóveis, que são importantes, é verdade, que ninguém vai congregar no meio da rua. Agora, às vezes, hoje se dá muita ênfase ao mármore, né? Às grandes construções. Hoje, a gente, muitas vezes, está investindo muito em coisas que podia o investimento ser menor, e a gente está investindo em formação das pessoas, investindo nos povos não alcançados, fazendo com que os jovens sejam despertados e preparados para a vocação de alguns para serem missionários, né? Investindo em formação de pessoas. E essa é a minha humilde opinião, sem querer ter uma atitude crítica, porque isso não é o meu objetivo. Uau. E qual a importância da paternidade na igreja local, na nossa igreja? Olha, a paternidade é uma coisa fundamental. Infelizmente, a igreja, nós passamos, depois do século IV, né, que foi Constantino, fez aquela desgraça, que foi a união da igreja com o Estado, né? Tornou a igreja o cristianismo oficial e aí virou o romanismo. Até Lutero, foram praticamente 1000 anos de obscurantismo. Com a reforma, o que aconteceu? A reforma não terminou ainda. A reforma começou com Lutero, mas nós estamos... O Espírito Santo está reformando a igreja. Então, o que aconteceu? Só para você ter uma ideia, só na Rua Azusa, no início do século XX, né, 1906, é que veio de novo a ênfase nos dons do Espírito. Aí surgiu o pentecostalismo. Mas, lá em 1950, na Coreia, com o reverendo Chu, é que veio essa visão da igreja do lar, que era a visão lá da igreja primitiva. E só recentemente é que essa questão do discipulado, da paternidade, que está sendo restaurada na vida da igreja. Né? Então, eu sempre digo que um bom filho, um bom pai, nasce de um bom filho. E para ser bom filho, tem que ter pai. Porque não existe bom filho sem pai. Então, essa questão da paternidade espiritual, não no sentido de estar controlando o discípulo. Um pai, ele controla o filho enquanto o filho é pequeno. Mas chega a hora que o filho cresce. Eu tenho filhos formados em medicina. E tenho um filho com 27 e uma menina com 11. A maneira como eu me relaciono com o Pedro mais velho e a Esther mais nova é diferente. Né? Meu filho hoje está morando no apartamento que comprou, tem um carro, tem a vida dele. Então, hoje, eu não estou mais assim controlando. Então, a questão da paternidade é no sentido de ser um exemplo, de ser alguém com mais experiência, de ser alguém que você pode abrir o coração e contar, não os pecados, mas as tentações, de ser alguém que sabe que você vai abrir o coração, vai contar as suas intimidades, e aquela pessoa não vai utilizar aquilo ali contra você, de você saber que tem alguém que ora por você. Então, eu acho fundamental essa questão de você ter um pai espiritual. Alguém que você olha e diz assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Tem alguém... Eu digo o seguinte, nunca seja liderado por quem não é liderado. Nunca seja pastoreado por quem não é pastoreado. Nunca receba um confronto daquele que não sabe ser confrontado. Então, é fundamental. Graças a Deus, eu tenho um pai espiritual, que é o pastor José Rodrigues, da MCM, né? Lá de Goiânia, um homem de Deus sem igual, né? Que eu pego o telefone e agora, se eu pegar ele, agora eu vou tentar descansar. Nessa hora ele está dormindo, depois do almoço ele dorme. Mas a toda hora eu posso falar com ele, abrir meu coração. Uma pessoa que tem sido um exemplo, um paradigma para a minha vida, eu sei que eu estou longe dele. Né? É um desafio muito grande.
pelo menos chegar. Pastor Dias, você cria essa cultura, esse ambiente na sua igreja onde cada pessoa tem um pai espiritual e às vezes essas pessoas não têm famílias propriamente ditas, famílias destruídas. Então eles sentem como se aquela pessoa ali fosse uma pessoa como um pai mesmo, que ela pode abrir o coração. Você cria isso para os seus membros? Nós temos na igreja o discipulado 1 a 1. Uau! Eu discipulo 4, os 4 discipulos 25, os 25 discipulo mais 100, e as pessoas que vão chegando, os novos, convertidos, nós vamos colocando alguém para acompanhar, para cuidar. Porque a gente sabe que quando uma criança nasce, ninguém pode dar uma garrafa de leite e dizer assim, agora te vira. Ninguém pode chegar e dar uma Bíbliazinha, um Novo Testamento, e agora, meu amigo, o cara não sabe nem falar ainda. Então, nós temos esse cuidado, né, de estar cuidando, de estar gerando no coração das pessoas. Sempre tendo cuidado de orientar de que os discipulados e a paternidade não pode ser abusiva. A própria Bíblia diz que nós não podemos irritar os nossos filhos. Uau. Então, existem discipulados abusivos. Uau. Que o pai quer levar o filho debaixo dele. E não é assim. É servindo, amando, dando exemplo, tendo uma atitude sempre de carinho e amor, mesmo na hora que vai confrontar, porque o confronto não é para quebrar, o confronto é para consertar. Ninguém confronta uma pessoa para perder, nem para matar aquela pessoa espiritualmente. Tem que ser dado com muito amor. E eu tenho sempre dito para eles, tudo que você quiser receber, dê para as pessoas. Quando você for conversar com alguém, corrigir, se põe no lugar dela e procure pensar como você gostaria de ser tratado nesse instante. Uau. Nós temos feito isso, nós temos ensinado, e, graças a Deus, na sua imensa maioria tem dado certo. Uau! Você falou aí na questão de reforma, que a reforma continua. E conte mais um pouco. Então, ou seja, a gente está buscando essa reforma. A reforma não começou e terminou em Lutero, mas assim, a gente ainda tem que modificar, tem que trazer coisas que aconteceram na igreja primitiva. Por favor, continue. Perfeitamente. Uma coisa são modismos. Os modismos, eles têm a ver, muitas vezes, com a nossa, entre aspas, liturgia. Eu não estou falando de modismos litúrgicos. Eu estou falando de posicionamentos e de ondas que vêm para a igreja. Tudo para que essa noiva se prepare para o grande evento, que é o arrebatamento da noiva, para casar com o noivo. Porque a igreja o homem foi feito por Deus para casar com seu filho. A humanidade foi feita por Deus para que ela pudesse casar com Jesus. Então, em virtude disso, é que a partir da reforma, vem ondas. Para você ter uma ideia, ainda igrejas, e ainda existem igrejas hoje que batizam crianças. Então, uma série de coisas foram acontecendo ao longo desses 500 e poucos anos. Né? Então, o advento do batismo com o Espírito Santo, né? Novamente a cultura dos dons, a busca dos dons, entende? Que foi o pentecostalismo, a questão da visão da reunião das igrejas dos lares, essa questão do cuidado individual e outras situações mais que vão acontecer e que vêm como ondas de revelação, de entendimento. Uau. Que uma pessoa pensa, um recebe lá na África, outro recebe nos Estados Unidos, outro recebe a mesma revelação na Ásia e o outro aqui na América do Sul. Uau. Então, vem como ondas. E a gente tem que discernir os tempos, as estações. Uau. E nós não podemos ficar só numa onda. O problema é que tem igreja que ainda está lá na Rua Azusa. Entende? Então, com todo respeito, o Espírito Santo de Deus tem feito isso, ele tem trazido essas revelações para os homens de Deus. Né? Então, tem havido isso. E, como diz o Apocalipse, né? Que quem tem ouvido, ouça. Tenha espírito de discernimento para compreender e a humildade para se deixar moldar e para se deixar permear. Uau! Pastor Dias, nossa última mensagem, uma mensagem final para os pastores da nossa cidade. O que eu diria aos meus colegas é que, primeiro, é uma honra muito grande fazer parte dessa pastoral, dizer para eles que servir a Deus, ou integralmente, ou parcialmente, como eu, né, em questão de tempo, vale a pena. Vale a pena. Paulo escreve no final da vida, combati o bom combate. Ele não disse que era um mau combate. Então, esse combate de servir a Deus através do ministério é um bom combate. Né? Boa coisa almeja quem almeja o episcopado, Paulo escreve. Então, quero parabenizar todos os pastores dessa cidade. Quero dizer que eu me sinto muito honrado, esse pequenininho de Jesus, de ser chamado pastor, né? De ter esse chamado. Desde eu me converti em 81, desde 81, quando eu tinha 16 anos, mas só aos 42, que Deus me deu esse privilégio. Quero parabenizar a todos e quero também me colocar à disposição naquilo que eu puder servir como pastor, como médico e como cristão que eu sou. Né? E que vamos continuar orando pela nossa cidade, para que a nossa cidade possa ser alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo poder e pela ação de Deus em todas as áreas. Que nós não esqueçamos dos povos não alcançados. Existem ainda milhões de pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus. E nós possamos, que as igrejas nossas possam ser igrejas missionárias, ou orando, ou enviando, ou ofertando. Mas temos que criar no coração do nosso povo
esse desejo, essa vocação de que nós temos também que alcançarmos os povos que ainda não foram alcançados.